Aleluia! Gente, boa noite. Estamos aqui, graças a Deus. Hoje já é quinta-feira, dia 27. Estamos vencendo aí mais um dia, graças a Deus, o nosso estudo. A paz, meninas. Essa conexão demorando para entrar, só Jesus na vida. Tá me escutando bem assim? Tá bom assim? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Thay? Me falem se vocês estão escutando bem a voz, tá saindo direitinho? Vamos ver, está chegando certinho. Como tá esse nosso som? Tá? Ah, então tá bom, então. Hoje, graças a Deus, já gravamos uma live hoje à tarde, né? Que foi para as mulheres. E depois vocês assistam lá no... Coloquei no canal YouTube a nossa live de hoje à tarde, que foi das mulheres. A paz, Roberta. Beijo, minha linda. E foi uma bênção que nós falamos sobre estratégias. Estratégias para vencer a guerra. Quais são as estratégias? Então, foi um assunto específico para as mulheres, a live de hoje à tarde. E aí, depois vocês entrem lá no canal e vocês vão ver lá diferente, tá bom? Roberta, paz, seja bem-vinda. Esther, seja bem-vinda. Paulão, seja bem-vindo. Hoje já é dia 27, esse mês, um mês de vitória, graças a Deus, né? O Senhor é maravilhoso. Graças a Deus estamos, firmes até aqui. Então vamos lá, todo mundo tá aí com caderno, Bíblia, caneta na mão. Gente, eu tô amando, vocês não têm noção que eu tô amando essa questão de conseguir ter tempo para dar aula, vocês sabiam? Eu amo fazer isso, eu gosto demais. Estou amando esse tempo que o Senhor tá dando pra gente. Então vamos lá, galera. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse dia, amém? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, bendizemos a Ti. Obrigada, Deus, obrigada, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, eu te peço agora, nos dê, Deus, tua sabedoria, nos dê entendimento, nos dê discernimento, cada vez mais. Espírito Santo, tu és o melhor mestre, aquele que nos ensina, porque só o Senhor pode tocar no lugar mais profundo do nosso interior. Nos ensina, que haja em nós sabedoria, que haja em nós a tua graça, que daqui, Senhor, dessa sala de aula, desses dias que nós temos passado aqui com propósitos de oração, cada um com seu objetivo particular, Pai, que o Senhor possa responder cada vida conforme o seu querer e conforme a sua vontade, e que desses ensinamentos, Deus, esses ensinamentos possam se multiplicar, que possamos fazer mais e mais discípulos, ensinando a palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente, glória a Deus. Então, hoje, nós vamos falar, pessoal da Fight Warrior, não sei se é assim que estou certa, mas é isso aí, sejam bem-vindos essa noite, graças a Deus, obrigada pela presença, certo, gente? Então vamos lá, nós vamos abrir Hebreus, peguem a Bíblia de vocês, nós vamos abrir Hebreus, certo? Nós vamos ler Hebreus, capítulo 12. Primeiramente nós vamos ler Hebreus, capítulo 12, do 1 ao verso 3, ok? Tá bom? Procurem aí para ver se todos vão achar direitinho. Caderno, caneta, certo? Hoje é mais um dia do nosso alerta aos cristãos e vamos falar sobre o que é a vida cristã. Alerta aos cristãos, certo? O que é a vida cristã? Então vamos entender no que é que realmente nossa vida cristã deve se basear, no que realmente a palavra me mostra, quais são as direções, quais são as orientações, para que não hajam, para que a gente não fique equivocado referente ao que o Senhor tem para nós. Esses últimos dias têm sido maravilhosos, esses alertas ao cristão que nós falamos, aos cristãos, porque às vezes são coisas pequenas, na verdade, né? Que a gente deixa despercebido e a gente passa a receber
a ensinamentos errados e a gente passa a crer numa coisa que não é verdadeira, mas a gente toma aquilo como é verdade. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele preparou para nós esse tempo para que a gente possa estudar. E se Deus quiser, em nome de Jesus, terminando esse mês com esse propósito aí desses 30 ou 31 dias, né? Nós vamos aí rever aí o que nós vamos fazer e vamos continuar estudando aí da maneira como o Senhor nos orientar, porque não sabemos até quando tudo isso vai. Amém? Então vamos lá, gente. O que é a vida cristã? Nós vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, certo? Vocês viram que eu leio mais a Bíblia para fazer leitura assim, tô lendo essa aqui, que é a Nova Bíblia Viva, por conta da linguagem ser atual. Eu gosto de ler, às vezes, pela compreensão do aluno para entender. Mas, geralmente, quando eu vou estudar, eu tenho outras versões, que são as Bíblias de anotações, a Thompson. A Bíblia Thompson, ela é maravilhosa. Se você está sentindo realmente essa vontade de aprender mais, a Thompson, ela é como se fosse um Google na nossa mão, ela é ótima. E aí depois eu mostro para vocês umas outras versões aqui, a Bíblia da Mulher, que tem muita coisa interessante. Todas elas, né? Cada uma tem sua particularidade, ok? Então vamos lá, 12, versículo 1 ao 3, fala assim, ó. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor e afastemo-nos nós de qualquer coisa que nos torne vagaroso ou nos atrase. Rapaz, Soli. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós, olha só que já está falando sobre a vida cristã, ok? Então observe já a leitura. Afastemos de nós, certo? Qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, certo? Então você já pode até anotar aí no seu caderno. Afastar o que me atrasa, certo? Então aqui a prova já está falando, afaste o que te atrasa. E especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teríamos depois. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Por enquanto vamos ler até aqui, certo? Então aqui a gente vê, falando primeiro sobre o exemplo de Cristo. Você vai anotar aí, ponto A, o exemplo de Cristo. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 13. Aí, quais são as orientações que esses 3 versículos está nos mostrando? Primeiro está falando para nós, afastem de vocês o que te atrasa. O que é que te atrasa e te torna vagaroso demais? Os pecados que te amarram e que te prendem, certo? Nós vemos um segundo ponto nesses versículos falando o quê? Mantenham o olhar firme em Jesus, que os olhos de vocês estejam firmados, fixados para Jesus. Mantenham-se firmes no autor e consumador da fé, porque ele morreu de maneira vergonhosa para me dar e para te dar a vida eterna. Amém? E depois nós vemos o terceiro ponto, fala, corramos com perseverança para o caminho que me foi proposto. Qual foi o caminho que o Senhor te deu? Alô? Tá ok? Vê se parou. Se não parou,
Se não parou, eu tiro. A tarde aí tava ótimo, porque o som dele ficou bom. E agora, como tá? Como tá? Se não, eu tiro ele então. A gente tira. Pra ele parar. Ok? Tá ouvindo? Ok? Beleza. E aí, o que acontece? Vamos lá. Então, assim, a gente vê que nesses 3 primeiros versículos está falando sobre o quê? Se afastem, mantenham fixos o olhar de vocês e corram com perseverança para o caminho que foi proposto para vocês. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, o Senhor, Ele está mostrando. Então, assim, a gente já começa a ver esse exemplo de Cristo. Porque Cristo também, Ele também teve que se afastar de situações. Jesus Cristo também, Ele teve que se livrar das coisas que amarrassem Ele. Por quê? Porque Ele tinha um objetivo. Ele sabia que Ele tinha que cumprir os desejos do Pai, assim como a gente falou, assim como nós havíamos falado, ok? Assim como a gente havia falado. Então, assim, Jesus, Ele teve também que seguir todas as coisas. Então, você sempre vai se lembrar que o exemplo de Cristo sempre foi se afastar daquilo que tirasse Ele também no propósito. Jesus, Ele teve que manter os olhos fixos também no Pai. Ele teve que se manter firme, olhando somente para o propósito do Pai. E Ele também teve que correr, porque Ele sabia que tinha pressa. Ele sabia que havia pressa ali para cumprir aquilo que o Pai tinha dado para Ele. Amém? Agora tá ok, né? Beleza, tá bom. Que aí assim também não pega nenhum som, porque às vezes a rua aqui é um som alto que, né? Terrível. Então vamos lá. Então, ok. Agora vocês vão abrir aí, continuem em Hebreus 12, nós vamos ler o versículo 4. Eu só vou ler alguns pontos e vocês podem anotar aí no caderno de vocês, tá bom? Ó, o 4 fala assim: ao final de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Então, toda vez que a gente vê que nós estamos vagarosos demais, que estamos amarrados em alguma situação, que não estamos conseguindo evoluir, estamos tirando os nossos olhos de Jesus Cristo, então a gente sempre tem que se lembrar que Jesus, Ele sofreu coisas muito maiores do que nós. Jesus, Ele chegou a derramar o seu sangue, porque aqui está falando, olha, afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue de vocês. Por mais que eu, você, que todos nós que a gente já tenha passado coisas terríveis de situações para a gente se manter na nossa integridade, né, no nosso caráter, na educação que a gente levou, recebeu dos nossos pais, nunca chegamos a derramar sangue por conta disso, mas Jesus, Ele derramou. Amém? Então aqui, vocês anotem aí, tá? Eu não vou ler ele inteiro, porque é do 4 ao 29, mas os pontos, eu vou falar para vocês alguns pontos importantes para vocês anotarem, e depois vocês vão ler, tá? Esse capítulo 12 todo de Hebreus, que vai ser ótimo para vocês. Então, fala assim, ó. Vocês já se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando Ele te repreender. Pois o Senhor, Ele corrige quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Ele eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os seus filhos. Amém? Então, assim, quando nós recebemos a correção de Deus, ela não é fácil. Então, por exemplo, o ponto A aí nós falamos o exemplo de Cristo, certo? Ponto B agora vocês podem anotar, disciplina e graça de Deus. Então, na disciplina e graça de Deus, aqui nós estamos lendo que ele falando que eu corrijo quem eu amo. Porque o pai que ama, ele corrige o seu filho, ok? Depois, lá no verso 11, está escrito assim, ó. Não é nada agradável ser corrigido na hora em que se está acontecendo. Quando a gente recebe correção, isso causa tristeza, não é verdade? Isso causa tristeza demais. A correção de Deus em nós
causa tristeza. Hebreus 12, 11, tá bom, Sil? Mas depois da correção que nós recebemos de Deus, o que acontece? Podemos ver que produz fruto de justiça e fruto de paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Então, assim, quando nós recebemos correção da parte de Deus através da sua palavra, e quando Ele nos manda na hora, não é fácil, porque mexe com a nossa vontade, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa carne, com as nossas decisões, daquilo que nós achamos que é bom, o que não é. Né? Então, assim, para nós ela é difícil, só que quando nós escutamos a voz de Deus, quando nós decidimos obedecer e a gente entende a correção que Ele está dando para nós, isso para nós se torna em fruto de justiça e de paz. Quantos, após receber uma correção que até que pareceu dura e difícil de você tomar decisões, você recebeu aquela alegria profunda no teu espírito? Então, isto é o fruto de justiça e o fruto de paz, amém? Então, continuando aí na disciplina e graça de Deus na vida cristã, falamos que o Senhor, Ele corrige quem Ele ama, e porque você é filho dele, Ele te corrige, porque você é filho dele, Ele te corrige, certo? Então, permita-se ser educado pelo Senhor em nome de Jesus. Agora, verso 14, Hebreus 12, 14, pessoal da Bíblia, Kodosi, a paz. Olha lá, verso 14 está escrito assim, ó. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de alcançar a graça de Deus. Vigiem, para que nenhuma raiz de amargura entre vós crie raiz entre vós, porque quando ela brota, ela causa o quê? Profunda perturbação, contaminando muitas pessoas na sua vida espiritual. Então, por aí, até aí por enquanto. Então, aqui nesse versículo, 3, 4 versículos que nós lemos, falando sobre disciplina e graça de Deus, está falando assim, olha, vivam, olha só, vivam em paz, cuidem uns dos outros, vigiem para que nenhuma raiz de amargura se estabeleça dentro de vós, porque se isso acontecer, isso irá contaminar a muitos, isso vai contaminar a muitos. Então, a gente para e vê sobre a questão da nossa vida cristã, coisas que o Senhor, Ele nos orienta e que o Senhor, Ele mostra para o seu povo, ou seja, aquele que está atento e está falando, Senhor, eu quero sim aprender, eu preciso entender, porque a questão da vida cristã não é o evangelho da prosperidade hoje que muito prega-se sobre o evangelho da prosperidade, sobre o Deus que vai te dar tudo e todas as coisas. O evangelho de Cristo é o evangelho da salvação, é o evangelho da transformação. E nós receberemos as coisas da parte do Pai, assim conforme for a vontade dEle. Porque a questão da distorção hoje é você olhar para Cristo como se Ele fosse um Papai Noel. Então, assim, você me dá. Então, enquanto eu ainda estou na fase de clamar para que eu receba do Pai, eu clamo, eu oro, eu jejuo, nossa, a gente faz milhares de coisas. Mas na hora que eu vejo que aquilo não me foi respondido, o que acontece? Entra dentro de mim uma amargura, entra dentro de mim uma ingratidão, ou seja, às vezes a pessoa acaba se enfurecendo, se enraivecendo contra o Senhor, mas se esquece que a palavra fala que o Senhor, Ele sabe o que será o amanhã e nós não sabemos. Ele fala assim, olha, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, quantas vezes a paz? Então, assim, quantas vezes nós clamamos, não obtemos respostas e nós
é como se a gente ficasse de mal. Sabe, quando a gente fica de mal de um amigo, ou porque tava brincando, a gente ia lá com o dedinho, tô de mal, daqui a pouco você aí faz a musiquinha lá do Belém, Belém, e é assim que se faz. Só que assim, nós temos que entender que a vida cristã, ela é muito além do que petições, ela é muito além do que você ajoelhar e pai, eu quero isso, eu quero carro, casa, conta, eu quero... Sabe, a gente faz uma lista, uma multidão de petições, e as nossas orações não passam de rios de lamentações, rios de murmurações. Não que a gente não vá uma hora se lamentar, chorar aos pés do Senhor, vamos, porque às vezes a gente só tem Ele. Só temos Ele assim para falar aquilo que está mais no profundo, sabe? Às vezes não temos pessoas para você falar e se lamentar, mas nós temos os pés do Senhor. Só que o entender que o Evangelho em Cristo Jesus é muito além. O Evangelho em Cristo Jesus é entender que a gente sempre vai ter que se afastar do mal, é a gente entender que sempre teremos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, independente do que estiver acontecendo. Nós temos que saber que sempre teremos que correr com perseverança para o caminho que nos foi proposto, porque Ele tem um caminho, Ele tem um mistério, Ele tem um chamado para cada um. Deus tem um trabalhar para cada pessoa totalmente diferente, tanto daquele que já tem Cristo, daquele que ainda não tem e que ainda está por conhecer esse Senhor maravilhoso. Para cada um existe um propósito, para cada um existe um propósito. Deus não faz nada em vão, Deus não deixa, Ele não faz nada assim. Sabe quando você pega uma roupa, você precisa costurar, Deus não vai pegar isso aqui para costurar e deixar um nó ali sem atar, sem terminar, não. Deus, Ele sabe. Agora, o que Ele quer, o que o Senhor deseja é que o nosso coração entenda que sempre a graça dEle vai nos bastar todos os dias. Esses dias, essa semana, nós falamos sobre a graça de Deus me basta, sobre a graça de Deus. Se você não conseguiu assistir essa aula, entra no nosso canal YouTube que está salva lá essas lives de todos esses ensinamentos desse mês de maio. Então assim, a graça do Senhor nos basta. Olá, Dona Olga. Deus te abençoe, Dona Olga. Que a paz de Deus esteja sobre você, viu? Sobre a senhora, em nome de Jesus. Então assim, Deus, Ele nos chama para algo profundo, Deus nos chama para uma intimidade, Ele nos chama para nos corrigir, mas essa correção dEle a gente sabe que é por amor. Qual pai, amando o seu filho, vai corrigir o seu filho porque ele odeia? Não, Ele não corrige o seu filho porque ele odeia, Ele corrige porque Ele ama, Ele chama a atenção porque Ele ama. E você vê que é tão maravilhoso que nesse versículo 14 aí nos mostra muitas coisas. Fala, olha, vivam em paz, busquem levar uma vida santa, vivam em paz todos os dias. Todos os dias cuidem uns dos outros para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma raiz de amargura entre vocês. Agora vamos aí para o capítulo 13. E olha só, esse capítulo aqui é maravilhoso, presta atenção. Exortação e deveres da nossa vida cristã, amém? Exortação e deveres, olha só o que o Senhor ensina. Está escrito assim, ó, continuem a amar-se uns aos outros com amor fraternal. Não se esqueçam de ser bondosos com os estranhos. Olha só, não se esqueçam de ser bondosos com os estranhos, porque alguns que fizeram isso hospedaram anjos sem perceber. Não se esqueçam daqueles que estão na prisão. Sofram com eles, como se vocês próprios estivessem aprisionados com ele, ou seja, orem, intercedam pelos que estão nas prisões, famílias, e às vezes você até tem contato com pessoas que sofrem tal situação nesse momento. Depois fala assim, ó, partilhem o sofrimento daqueles que estão sendo maltratados, pois vocês sabem o que eles estão passando. Mais uma coisa, exortação e deveres da nossa vida cristã. Honrem o seu casamento, honrem os seus votos, honrem o seu leito conjugal que deve estar sem
mácula. Sabe por quê? Porque Deus julgará a todos os que são imorais e todos os que cometem adultério. Deus julgará a todos. Mais um. Afastem-se do amor ao dinheiro. Sintam-se satisfeitos pelo que têm. Quantas pessoas ainda têm uma casa, têm um carro, têm um dinheiro na conta bancária. Se quiser comer uma pizza agora vai poder. Eu quero uma pizza ali, vou comprar. Pode fazer tantas coisas, mas nunca estão satisfeitos. Sempre estão insatisfeitos com uma sede de alguma coisa que eles não entendem. Só que eles não compreendem que essa sede é a sede de Deus. Existe um buraco, eu já falei aqui, existe um buraco no ser humano que é somente Deus pode preencher. Não é os seus bens, não são os seus carros, não é sua conta bancária, não é seu cartão de crédito maravilhoso. Isso não preenche o homem, isso não preenche o buraco que existe no coração do ser humano. Quem preenche esse buraco é Deus, aleluia. Então, afastem-se desse amor ao dinheiro, porque Deus, ele disse, eu nunca vou abandonar vocês e também não vou desamparar vocês. Por isso, nós podemos afirmar com toda confiança, o Senhor, ele é o meu ajudador, por isso eu não terei medo. Por isso eu não terei medo. E talvez você está precisando declarar essa palavra hoje. O Senhor é o meu ajudador. Por isso eu não terei medo. Qual é a sua situação agora? Qual é o medo que está te assombrando? Qual é o medo que está aí dentro, que você está como que sentindo até as suas pernas perderem a força? Qual é o teu medo hoje? Eu quero te falar de um Deus, quero te falar de um Jesus que arranca o seu medo e que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Amém? Aí no verso 7 do capítulo 13 fala assim, ó. Lembrem-se dos seus líderes que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pensem em todo o bem que proveio da vida deles e procurem imitar a fé deles. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ideias novas e estranhas. Tomem cuidado com os ensinamentos. Agora vai lá para o verso 14. Este mundo aqui, ele não é a sua pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria, que é o céu. Os filhos de Deus aguardam a pátria que é o céu. Essa terra não é a minha pátria, não é a sua pátria. A nossa pátria é o céu. Aleluia! Glória a Deus. Verso 16. Não se esqueçam, olha lá ainda falando, exortação e deveres da vida cristã. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidade. Pois sacrifícios como esses são agradáveis, muito agradáveis a Ele. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazerem o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Olha só o B.O., olha só o B.O., tá vendo? Pra gente que ensina, pra gente que direciona, a gente será julgado por não fazer isso, se a gente está fazendo bem ou não. Deem-lhes motivos para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Depois lá no 20 fala assim, ó, e agora o Deus que te traz a paz e que trouxe de volta os mortos como nosso Senhor Jesus, o grande pastor do rebanho, supra vocês de tudo o que necessitarem para fazer a sua vontade por meio do sangue e da aliança eterna entre você e Deus, e que Ele faça surgir em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a Ele, e que seja glória para todos sempre. Amém. Com toda paciência
Escutem a palavra do Senhor, com toda paciência, escutem a exortação do Pai, porque Ele faz isso porque te ama. Aqui nós vemos o exemplo que nós temos que seguir na nossa vida cristã. O nosso maior exemplo é Jesus. O nosso maior exemplo é Jesus. Nós ouvimos falar agora sobre a disciplina, sobre a graça, sobre a exortação e os vários deveres, mas nós escutamos que a graça do Senhor, ela nos basta, ela nos levantará todos os dias. Então, se existem tantos outros caminhos de uma vida cristã cheio de prosperidade, cheio de idolatria humana, cheio de orgulho, cheio do meu eu, brigas por tantas coisas inúteis, este não é o evangelho de transformação. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. Esse não é o evangelho que Jesus derramou o sangue dele. Mas antes ele falou sobre transformação. Ele falou sobre mudança. Ele falou sobre alegria. Sejam constantes, estejam firmes, alegrem-se, porque essa terra aqui não é a pátria de vocês. A pátria de vocês é aqueles céus. É o que o Pai está preparando e muito em breve Ele fará. Amém? Então esse é o nosso ensinamento dessa noite. Eu quero depois que vocês peguem esse Hebreus 12, estudem ele todinho, lê ele todo, lê depois o 13 todo, porque aqui não tenho tempo de ler ele inteiro, mas eu anotei os pontos principais para vocês entenderem sempre que o Senhor sempre vai corrigir que Ele ama, Ele corrige porque você é filho de Deus, e você tem que se permitir ser educado pelo Senhor. Tomem novo vigor, levantem-se, vivam em paz, cuidem, vigiem e tomem cuidado. Guardem essa fé no coração em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Porque se você está aqui é porque é o Senhor que te atraiu nessa noite. É porque o Senhor tem um propósito, é porque Ele tem um objetivo na tua vida. Nem sempre sabemos o porquê o mal nos assombra ou porque as tentações nos cercam, mas o Senhor sabe que Ele guarda e Ele protege, Ele cuida daqueles que nele confiam. Então vamos orar, eu quero que você coloque aí agora o seu pedido de oração diante do Senhor e que o Espírito Santo te alcance e te toque agora, nesse momento que eu estou orando, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos ensina e nos dá os caminhos, nos dá a direção em como devemos viver, onde devemos melhorar, onde devemos cada vez mais, Senhor, nos fortalecer na fé, nas atitudes, na nossa esperança, na nossa perseverança. Nós vemos, Senhor, e aprendemos que o nosso maior exemplo de vida cristã é a vida de Jesus. E a vida de Jesus sempre nos mostrou que Ele se afastou de tudo aquilo que embaraçava o seu caminho, tudo aquilo que amarrava o seu caminho, mas Ele continuava a seguir, Ele continuava a correr com perseverança, a cumprir aquilo que o Pai pedia. Os olhos dele estavam fixos em Jesus Cristo e por isso hoje nós te pedimos, derrama sobre nós essa força, esse poder, Pai, que a gente permaneça firme dia após dia. Pai, a Tua Palavra nos fala que o Senhor corrige porque o Senhor nos ama. Aqueles que são Seus filhos, o Senhor traz a correção porque o Senhor ama. Porque um pai, quando corrige um filho, uma filha, é porque Ele ama, é porque Ele quer o melhor, é porque Ele quer ver o filho crescer. E mesmo que o filho pense estar abandonado, o Senhor sempre mostra o seu cuidado e o seu carinho conosco. Pai, em nome de Jesus, que não rejeitemos essa graça, mas que a gente possa viver essa graça de Deus todos os dias, que haja em nós que a gente possa sim viver essa alegria desse fruto de justiça, esse fruto de paz, esse fruto de alegria, porque nós decidimos te ouvir, porque nós decidimos te honrar, decidimos te obedecer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós vivamos em paz com todos, que podemos cuidar uns dos outros, que estejamos atentos e vigilantes para tudo que está em nosso redor, Pai. Que haja em nós um fôlego novo, agora,
renova a esperança, renova a esperança, renova as forças em nome de Jesus. Pai, quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Alessandra e do Guilherme. Pai, visita, Senhor, Alessandra e Guilherme, guarda, Senhor, debaixo das suas asas, com tua proteção, Deus. Que haja, Senhor, novidades de vida, que haja, meu Deus, o seu trabalhar sobremaneira, coisas profundas e ocultas que só o Senhor sabe. Te pedimos, Senhor, pela vida da Thelma e da Tayane. Pai querido, venha curar, venha, Senhor, cada vez mais liberar, Senhor, o seu poder, a sua graça, a transformação, novidade de vida, os seus milagres, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, pedimos pela Miriam que está lá no hospital. Nós profetizamos, Deus, o seu milagre, profetizamos a tua cura. Sabemos que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor, por isso te pedimos, visita a tua serva, Pai, com tua glória. E se o Senhor quiser, Pai, nessa noite mesmo ela pode sair desses aparelhos todos, Pai, mas nós sabemos que o tempo está em suas mãos, mas nós cremos e confiamos no milagre, porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor é o médico dos médicos. Peço a Ti, Senhor, agora, Senhor, pela vida da Quilma, em nome de Jesus, a Dona Olga, Senhor, visita, Senhor, essa mulher agora, visita, Senhor, com o seu poder, visita a Quilma, visita, Senhor, a Dona Olga com o seu poder, com o Teu toque, Espírito Santo, que elas possam sentir o Teu abraço, toda preocupação, Senhor, toda aflição de alma agora, seja retirado, seja quebrado, Espírito Santo, que elas possam sentir a Tua paz agora, em meio à tormenta, que elas possam sentir a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Alcança, Senhor, o pessoal da Bico Doce, Senhor, venha, Senhor, trabalhar, transforma, Pai, que possa, Senhor, guardar essa palavra no coração e que eles possam viver um novo tempo de conhecimento desse Jesus que é maravilhoso, desse evangelho que liberta, que transforma. A Silvana, que o coração dela, Senhor, seja inundado com a Tua alegria, guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, que Tua filha esteja com os olhos abertos, os ouvidos atentos, possa discernir tudo que estiver ao redor. Protege, Senhor, a Tua filha, em nome de Jesus Cristo, a Esther, a Sueli, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, essas mulheres, renova as forças, renova a alegria, renova a esperança, Pai, em nome de Jesus, o pessoal da Fight Water, Pai, a Roberta, Senhor, visita, Senhor, esse pessoal, Deus, com um novo tempo, com a Tua alegria, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos paz, profetizamos, Deus, a Tua paz, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Pai, visita também a vida da Carol, Pai, que ela sinta, Senhor, o Seu toque, o Teu abraço, Espírito Santo, renova, Senhor, toda a esperança, renova, Senhor, guarda a Tua filha debaixo das Tuas mãos, debaixo, Senhor, das Suas asas, que ela sinta a Tua força agora, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, amém, gente, o Senhor é maravilhoso. Tomem posse da palavra que o Senhor nos dá nessa noite. Esses dias têm sido dias de milagre, cada dia é um dia de milagre, cada um está aqui com o seu propósito de oração. Nós cremos no poder do Senhor, nós cremos numa mudança de vida, nós cremos numa renovação, em nome de Jesus. Amém, aleluia, em nome de Jesus nós cremos sim que Deus tem sim tempo novo para a Tua igreja, para os Teus filhos. Aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando. Guarde esses tesouros, esse caderno com esse ensinamento e faça dessa Bíblia o seu maior manual de vida em nome de Jesus. Que o Senhor te alcance em nome de Jesus. A Dona Olga, fala para a Dona Olga aí que para ela sentir o meu abraço aí bem forte sobre ela, tá? Que ela sinta o meu abraço bem forte em nome de Jesus, mas o Senhor me mostrou, o Senhor tirando uma inquietação muito forte do coração dela nessa noite, que ela sinta esse abraço e que os anjos do Senhor visite essa casa, visite essa família, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus.
Se porventura tem alguém aqui hoje que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e quer se render a esse Jesus e falar, Pai, eu quero me arrepender dos meus pecados, ou talvez um dia você também se afastou do Evangelho, se afastou desse Jesus, quero te dizer que essa terra aqui, isso aqui não é a nossa pátria, isso aqui é só uma passagem, a nossa pátria é o céu, esse tem que ser o seu caminho. Então que o Senhor te alcance, em nome de Jesus. Se tiver alguém, qualquer coisa, se vocês quiserem me mandar mensagem lá nas mensagens aí do privado aí do Instagram, né? Vocês podem mandar para pedido de oração. E quero te falar, não fique longe do Senhor, não se afaste do Senhor, porque Deus não tem culpa das coisas que já aconteceram. Mas Ele te chama porque Ele tem uma nova vida para você, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Amém, Kilma, amém. Fábio, tô mandando um beijão para ela, um abraço. Então, gente, olha, um grande abraço. Boa noite, Deus abençoe. E deixa eu falar, não sei se todas que estavam aqui, hoje à tarde eu fiz uma live e era tema para, não só para mulheres, né, mas foi bem mais assim um evento de mulheres, falamos sobre estratégias em como vencer a guerra. Se vocês forem lá no meu canal no YouTube, vocês vão ver lá a live falando sobre a questão da mulher, sobre a questão da intercessão, da mulher guerreira, da mulher que tem que ouvir a voz de Deus. Então, entrem lá, vocês vão ver lá como vencer a guerra. Vai ser maravilhoso. E se Deus quiser, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, na próxima quarta-feira estaremos com um novo tema para as mulheres na parte da tarde, tá bom, gente? E todos que quiserem participar, não tem problema, fiquem em paz. Foi uma bênção, né, Paulão? Glória a Deus. Os homens que quiserem participar, não tem problema. Aí serão temas para as mulheres assim, para a gente se fortalecer, porque as mulheres são guerreiras demais, né? É Deus que fortalece. Então, ó, vocês correm lá no YouTube lá depois e assistam, tá, gente? Que foi bem. A Carol tava junto também, foi glória, Tá bom? Então, ó, beijo. Beijo, Kilma, beijo, Dona Olga, beijo todos. Deus abençoe, gente. Todo mundo. Tchau.